Oi, tudo bom? Quarta-feira à noite, né? Nosso compromisso semanal. Tentei imitar aqui aquele TikTok, o Mário, eu acho que foi muito. Fracassei muito nisso, mas é porque mandaram ser mais divertido. Aparentemente eu sou muito sério, então a maneira que eu achei para ser mais divertida é imitar aquele TikTok, aquela coisa do Oi, tudo bom? Humberto, né? Então, assim, pessoal, deixando essa parte que foi fracassada de lado, eu queria hoje falar sobre uma pesquisa do jornal O Povo, que ela chegou à conclusão de que ela fez uma pesquisa com pouco mais de 100 cearenses e chegou à conclusão de que nessa amostragem que eles fizeram havia uma incidência muito alta de índice de genética, de genes nórdicos. E isso aparentemente surpreendeu a população cearense, que não hesitou não somente em divulgar a informação e criar inúmeros memes. Hoje eu queria falar sobre isso, falar duas coisas principalmente. A primeira coisa que eu queria falar é que isso surpreendeu o total de 0 estudiosos, e a segunda coisa que eu queria falar é que isso não faz diferença nenhuma. Antes de começar a falar sobre esse assunto, que é um assunto que me é muito caro, porque eu gosto de cultura viking, estou até aqui usando a camisa de viking para poder entrar no espírito viking cearense, né? Eu queria falar sobre a medicância do YouTube, né? Você sabe que é importante para mim, é importante para o meu editor, que você curta, compartilhe, liga sininho, se inscreva. Então vamos começar fazendo isso daí. E antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre um meme que fizeram, que para quem gosta de cultura nórdica, esse meme é horrível. Eu queria agora que o editor deixasse aqui em preto e branco. Ó. Não. Tipo um parêntese. Aí, ó, tá preto e branco agora, pronto, preto e branco. Fizeram um meme com a seguinte frase, né? Do nórdico, o cearense só tem um chifre. Gente, isso é falso. Se você gosta de cultura nórdica, se você estuda um pouquinho de cultura nórdica, você sabe que os nórdicos não usavam elmos com chifre. E o pior de tudo é que várias culturas usavam. Os persas usavam elmos com chifre, os celtas usavam elmos com chifre, os samurais usavam elmos com chifre. Então você tem algumas culturas que usavam elmos com chifre. Geralmente esse elmo com chifre, ele está mais ligado a rituais, ele está mais ligado à tradição de se apresentar como guerreiro. Dificilmente você usa um elmo com chifre na batalha, porque esse chifre pode enroscar em algum canto, porque o cara pode te pegar pelo chifre e te derrubar. Então, assim, algumas culturas usaram elmos com chifre, geralmente para rituais. Os celtas usavam elmo com chifre no ritual do deus da fertilidade, que era meio que muito ligado com os bois, com as vacas. Mas assim, os vikings e os nórdicos não usavam elmos com chifre. Então o cearense nem isso puxou dos nórdicos, porque eles não tinham chifres. A gente tem, eles não. Mas vamos lá. Essa pesquisa feita pelo jornal, eu vi pelo jornal O Povo, ela chegou nessa conclusão. E por que aqui isso não surpreende ninguém? Já há décadas, um estudo foi feito por um cara chamado Gustavo Barroso, que ele chegou à mesma conclusão. Obviamente, na época que o Gustavo Barroso fez esse estudo, fez essa afirmação, você ainda não tinha o estudo genético como você tem hoje. Você nem tinha estudo genético na época. E como é que ele chegou a essa conclusão? Se a gente for estudar a história da Península Ibérica, que é aquela região da Europa onde fica Portugal e Espanha, tá aqui o mapa da Europa, ó. Aqui, você está vendo aqui a região ibérica, que vai estar circulada com Portugal e Espanha. A história dessa região é uma história que possui a influência desses genes do norte da Europa. Como? Os povos que viviam lá na antiguidade eram chamados de celtiberos. Eram celtas que viviam nessa região. E obviamente que havia intercâmbio cultural e intercâmbio genético com outros celtas de outras regiões, inclusive com germânicos. Além disso, quando o Império Romano ele cai, quando o Império Romano se desfaz, ele vai ser invadido, não só invadido por guerra, mas invadido muitas vezes pacificamente por vários povos germânicos. E um desses povos germânicos, haviam vários povos germânicos. Você vai ter os ostrogodos, você vai ter os suevos, você vai ter os alamanos, você vai ter os lombardos, você vai ter os vândalos, você vai ter os godos.
desses vários povos germânicos, havia um povo que era o povo suevo. E esse povo suevo, ele vai se instalar exatamente na região noroeste da Península Ibérica, ou seja, no noroeste da Espanha, onde fica ali Santiago de Compostela, e na parte centro-norte de Portugal. Então, esse pessoal dessa região, durante algum tempo, vai ser um reino germânico. E os genes germânicos, quando a gente fala de povo nórdico, entenda uma coisa, o povo nórdico é um ramo do povo germânico. Se você pegar, por exemplo, os godos, eles vêm de uma região que é mais ou menos a Dinamarca. Então, você falar de povos germânicos é você também falar de povos nórdicos. A grande diferença é porque os povos nórdicos, como os vikings, por exemplo, eles são da Idade Média. E esses povos germânicos que eu estou falando agora, eles são mais da Antiguidade. No caso aqui, a Antiguidade, começo da Idade Média. Então, se você pegar essa região de Portugal e Espanha, ela vai ter essa influência dos suevos. Além disso, você vai ter, durante vários e vários séculos, uma ocupação islâmica nessa região. Durante vários e vários séculos, os islâmicos eles vão se expandir, eles surgem no século VII, quando Maomé funda a religião do islamismo, eles começam a expansão. Essa expansão vai chegar até o norte da África, eles vão chegar até a Península Ibérica e vão ser barrados pelo Carlos Martel na Batalha de Poitiers. Mas a questão é, até ser barrado, eles ocupam quase toda a Península Ibérica, com exceção do norte dela. Então, aqueles povos, parte daqueles povos que receberam esses genes suevos, eles não vão ser ocupados pelos muçulmanos. É verdade que vai haver intercâmbio cultural e genético? Óbvio. Você estudar a história de Portugal e de Espanha, é impossível fazer isso sem ver essa parte da conquista dos islâmicos, que durou vários e vários séculos. Vários nomes como Azulejo, vários sobrenomes como Almeida, são heranças fortíssimas disso. A arquitetura ibérica puxa muito para isso. Então, assim, mas nessa região do norte da Península Ibérica, você vai ter menos influência. Quando essa região é conquistada, quando Portugal nasce, a região de Portugal, do centro para o norte e o noroeste da Espanha, ele vai ter melhor preservado aqueles genes suevos. Como eles não foram ocupados pelos mouros islâmicos, eles vão conseguir ter um pouco mais de integridade genética da antiguidade do que os povos do centro e do sul dessa Península Ibérica. E o Ceará e o Nordeste como um todo, ele vai ser colonizado principalmente por essa região centro-norte de Portugal. A palavra galego é muito cara aos cearenses. Quando tem um cara meio lourinho e tal, o galego, o que é esse galego? Galego é exatamente uma etnia, inclusive eles são um povo distinto, eles têm um idioma próprio, uma cultura própria, que vivem nessa região noroeste. Então, o gene galego, que veio com muita força para o Nordeste, ele vai ser mais preservado. Gustavo Barroso, quando ele faz seus estudos sobre isso, quando ele chega à conclusão da importância, da significância desse gene germânico no cearense e no nordestino em geral, ele, infelizmente, tira conclusões racistas. Porque Gustavo Barroso era um integralista, ele tinha ideias antissemitas muito próximas do nazismo, e na época dele ele teve essa conclusão. Além disso, os povos nórdicos, os povos vikings, eles atacaram, colonizaram toda a Europa durante vários séculos e deram o chamado banho genético. Se você pegar várias regiões da Europa, houve ocupação ou invasão desses povos nórdicos. E obviamente com essa invasão, com essa ocupação, você vai ter um intercâmbio genético e você vai ter esse gene nórdico presente em vários povos europeus, e a América foi colonizada ou foi invadida, como você queira chamar, pelos europeus. Então, na verdade, isso não assusta ninguém. Isso não é estranho. E isso não quer dizer absolutamente nada. Nada. Isso não quer dizer nada. Primeiro, por causa da miscigenação. Desde antes da época dos suevos, já havia miscigenação. Na época dos suevos, havia miscigenação. Então, o gene já chega da Europa aqui bem misturadinho, bem miscigenado. Quando ele chega no Brasil, a gente sabe que o Brasil é um grande caldeirão étnico. Então, ele continua se miscigenando. Então, do ponto de vista genético, pode ser interessante
que alguns cearenses, não são todos, possuam essa predominância de um gene nórdico, de um gene germânico em relação ao gene indígena, mas isso não quer dizer absolutamente nada em termos genéticos. Ou você acha que, por favor, bota aqui a foto de um cearense e aqui a foto de um nórdico. Eu não estou dizendo que o nórdico é mais bonito, é mais forte, é mais gostoso, não. Eu estou dizendo que é diferente. Se você está aqui no Ceará, se você é cearense, o público acompanha quase todo cearense por enquanto, mas vamos expandir para o Brasil todo. Se você é um cearense e está num restaurante, está num local, e você vê um gringo, e você vê uma pessoa de fora, você sabe que é a pessoa é de fora. Então, assim, em termos genéticos, em termos fenóticos, isso não quer dizer nada. E isso não quer dizer nada também em termos culturais. Porque se houve alguma cultura germânica na Península Ibérica, se houve, foi na época dos suevos. Você não tem nenhum vestígio de cultura germânica, nem dos suevos, e muito menos dos brasileiros que foram colonizados pelos portugueses. Eu não estou falando aqui do pessoal de Blumenau, do pessoal do sul, de colônias alemãs, que naturalmente vão ter uma cultura alemã, um gene alemão fortíssimo. Eu estou falando aqui do caso do Ceará, porque foi isso que o povo destacou. Então, se você é um cearense, se você é um nordestino, e você é supremacista branco, desculpa. Esse fato, essa notícia de jornal, não quer dizer absolutamente nada. Isso não quer dizer que os cearenses podem se filiar ao partido nazista na época do Hitler. Ele riria. Seria risível. Então, assim, a grande verdade isso é verdade. Em alguns cearenses, não todos, obviamente, você vai ter uma preponderância de genes germânicos que foram herdados aí da época dos suevos e da época que os vikings colonizaram a Europa quase como um todo. Isso é verdade. Mas isso não quer dizer absolutamente nada em termos culturais. Em termos fenótipos, no máximo o seu cabelo é mais amarelado. No máximo. Você é o famoso galego. No máximo. Então isso não quer dizer nada em termos fenótipos e não quer dizer nada em termos culturais. É um fato interessante? É um fato interessante. Mas que não traduz em nada na realidade. É só isso. Na verdade, a gente quando a gente fala de historiadores e tal, a gente evita um pouco falar disso, porque o primeiro cara a falar disso, Gustavo Barroso, usou para racismo. Usou para procurar a justificativa dele ser integralista e dele ser antissemita e dele ter admiração pelo Hitler. Tudo bem, o Gustavo Barroso, essa pessoa específica, ele era descendente de alemães. Era Gustavo Doddt Barroso. Esse Doddt era alemão. No caso específico do Gustavo Barroso, ou de caso específico de vários cearenses que podem ter pais, mães, avós alemães, é um caso à parte. Mas, no geral, o que a gente vai ter são os chamados galegos, que são um povo que ainda existe na Península Ibérica, que tiveram esse gene germânico, e é isso. Pessoal, explicação rápida para poder desmistificar isso. É um vídeo de quarta-feira atípico, geralmente eu quero falar de geopolítica e tal, mas me pediram muito para eu falar mais sobre isso. Eu fiz stories sobre isso no Instagram e pediram para eu, enfim, aprofundar, falar mais e tal. Eu estou obedecendo a vocês. Não esqueça que esse vídeo é toda quarta-feira. Não esqueça que eu faço stories todos os dias no Instagram, todos os dias. Ou eu coloco algum fato interessante, ou eu coloco um quiz, ou eu respondo pergunta. Agora está na moda de eu responder sobrenome. Eu abri uma vez a caixinha de sobrenome por sugestão do Humberto, e o pessoal realmente gostou de saber que é plebeu, porque a maioria é plebeu. O Telegram também vai ter textos ocasionais que eu posto lá. E é isso. Não esqueça de seguir o Instagram, @prof.avelaregadas, seguir o Telegram, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse vídeo, curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo com aquele amiguinho que acha que é alemão, mas na verdade ele não é. Ele é cearense e ele devia ter muito orgulho da sua cabeça chata. Vamos lembrar aqui que a gente é campeão no ITA, que a gente ocupa a USP. Vamos lembrar aqui, eu não quero ser alemão, não. Eu quero ser cearense. Eu tenho orgulho disso, eu acho que toda a minha capacidade cefálica, ela é típica do cearense, assim. Eu sou inteligente porque os cearenses são inteligentes. Não vamos criar também uma teoria racista sobre os cearenses. É isso, pessoal. Próxima quarta vai ter mais vídeo. Espero que tenha ficado claro.
Qualquer dúvida, não existe me perguntar. Você pode usar aqui a caixa de comentários para perguntar alguma coisa. Você pode ir no meu Instagram e mandar direct que eu respondo tranquilamente. E um beijo do tio.